Oi pessoal, eu sou a Cláudia do Virando a Chave e eu tô hoje aqui com meu amigo super incrível, que é o Patrick. A gente vai mostrar o projeto dele com o objetivo mesmo de mostrar que o que eles estão fazendo, o que nós estamos fazendo, todo mundo pode fazer, inclusive você. O Patrick era meu vizinho, a gente se conectou de imediato. Ele é biólogo, né, Patrick? E o trabalho de TCC dele estava relacionado a plantar, trazer alimentos sem destruir a natureza. No primeiro momento é importante explicar o que é essa estrutura CSA, né? Como é que ela funciona. Hoje em dia a gente tem como alternativa, a forma que a gente acessa o alimento, os grupos de consumo. A forma convencional que nós temos muitas vezes é de grandes redes de mercado, grandes redes de distribuição, vamos lá, pegamos nossos alimentos e voltamos para casa, né? E os grupos de consumo eles já têm uma nova proposta, que é o indivíduo se aproximar daquele que produz e já começar a ter consciência de como isso é produzido e estabelecer formas de relações mais justas, ou seja, que eu pague o preço adequado, né, ou faça a remuneração adequada daquele alimento e comece a entender como é que ele chega até mim, comece a entender a lógica de distribuição e já questionando os padrões convencionais que aí estão. A comunidade que sustenta a agricultura, ela tem um formato de dar um passo além. Que eu não só busque uma forma direta de me relacionar com o agricultor, mas também ver como se dá essa forma de produção. Então agora eu não só pago o preço justo por aquilo, mas como agora eu participo também de toda a cadeia produtiva e me corresponsabilizo por aquilo. Então eu crio de fato uma comunidade que sustenta e apoia a agricultura. E o resultado disso é financiar não só o que é que eu preciso para produzir, seja em ferramentas, seja em mão de obra, seja em insumos, seja em pessoal, mas também a qualidade de vida do produtor, porque esse é o grande centro hoje quando a gente pensa na ideia de se alimentar, é a figura do agricultor que foi deixada de lado. O CSA é a comunidade, ou seja, as pessoas, os que consomem, os indivíduos, que não necessariamente são agricultores, participando, então sendo um organismo, ou seja, um órgão a mais dentro da cadeia da produção, da propriedade ali. Sim. Então eu não só financio, esse ponto é interessante de colocar, porque também é um centro a ideia do financiar toda a lógica de produção, mas também de ser responsável por como isso vai ser plantado, como isso será distribuído, quanto será colhido, a responsabilidade de se colhemos muito ou se colhemos pouco, o porquê colhemos pouco, e de toda essa responsabilidade. Ou seja, ele amplia toda a consciência que não existe quando você vai no mercado, chega lá na prateleira, né? Sim, exatamente. A grande sacada e o grande, não o intuito, mas o paradigma que a comunidade que sustenta a agricultura coloca é a ideia de sensibilizar e trazer as pessoas, porque essa é a única forma hoje, não de ir de encontro, mas de propor uma alternativa à estrutura que nós temos, que é uma estrutura muito forte. Vamos pensar na centralização desse mercado, porque esse indivíduo ele não só vende, ele tem o controle de toda a cadeia, inclusive a ideia de subordinar aqueles que plantam. Porque uma vez que eu tenho o controle de toda a cadeia, eu só tenho um local de escoamento. Sim. E por mais que ela tenha um outro nome, cai na mesma fonte, no mesmo indivíduo, na mesma companhia, enfim. Então, quando eu trago a sociedade para ressignificar a forma como nos alimentamos, aí eu consigo mudar essa estrutura. Porque o primeiro ponto, eu descentralizo. Sim. Então agora eu não só fico mais refém do crédito do banco, que é no caso o agricultor, para dar início àquela produção e sustentar aquela produção, como também não fico dependente de um único mercado de venda. Então agora eu tenho pessoas que me auxiliam a começar e me dão uma orientação, caso seja o caso que é a nossa realidade, nossos agricultores. Sim. E também opa, é por aqui que eu levo esse alimento. O que é CSA? A sigla significa Comunidade que Sustenta a Agricultura, né? Ou que apoia a agricultura. Tem que trazer a discussão do fato em que contexto a agricultura e a orgânica se encontra hoje, que de certa forma a gente não pode deixar de citar que acabou se tornando, caindo na lógica mercadológica, os preços não são acessíveis a todos e a gente está falando de comida, né? Assim como todos os outros bens e recursos, tem que estar disponível e acessível a todos. Sim. Então quando a gente começou a pensar, bom, se a gente vai fazer agricultura e vai fazer agricultura entre aspas orgânica, a gente não pode cair na lógica de mercado. Qual é essa lógica de mercado, Patrick?
é uma lógica onde eu tenho que atender, uma lógica onde eu tenho que ser célere, uma lógica que eu não posso plantar em diversidade, porque eles querem quantidade. Então, se eles não querem diversidade, isso implica em plantar uma única coisa. Por mais que ela seja orgânica, eu caio na monocultura, porque eu tenho que atender a lógica de mercado. Sim, né? Que onde eu tenho que chegar no mercado, eu tenho que ter cenoura. E será que as pessoas questionaram ali, por que eu tenho cenoura todo dia? Será que é normal ter cenoura todo dia? Será que é normal eu ter essa fruta todo dia? E aí eu começo, aí é onde a CSE ela fica complexa. É onde entender a alimentação fica complexa. Mas ela começou com um movimento exatamente no Japão chamado como Teikei, que traz uma ideia de compartilhamento. E onde a preocupação de uma comunidade local, de um agricultor em específico, e já tendo esse problema de águas contaminadas, de resíduos poluentes em algumas fontes naturais, e de fazer, ó, pessoal, vamos cuidar dos recursos que nós temos, e já que todo mundo se alimenta aqui, melhor da produção local, vamos gerenciar isso, vamos tomar frente disso. E aí começaram diálogos para que no caso eram as donas de casa, naquele formato que a gente encontra na literatura, começassem a ver quais são as nossas necessidades e começaram a apoiar esse agricultor. E esse formato que acredita-se que se estruturou no Japão, ele também emergiu e se desenvolveu, é claro, se a gente for para pensar, na Europa e em vários outros lugares. Mas historicamente falando, acredita-se que da Europa, na Alemanha em específico, teve essa capacidade difusora. Sim. E por um indivíduo chamado Hermann Pohlmann, ele trouxe isso da Alemanha aqui para o Brasil, e a partir de um congresso que existiu, acabou formando um órgão, uma entidade chamada CSA Brasil, com esse objetivo, de multiplicar essas iniciativas. Então, em termos de tempo, a gente tem vindo da Alemanha para cá, obviamente para os Estados Unidos, tanto que a nossa tradução é do inglês. Chegando aqui, a primeira CSA em São Paulo. Hoje o Sudeste concentra as maiores CSAs, então Brasília já tem mais de 15 CSAs, e São Paulo também tem mais de uma dezena de CSAs. E acreditamos que a abacateira, o CSA abacateiro, seja a primeira aqui na Bahia, em formato, desse formato, né? O que eu acho que é incrível é essa capacidade de conexão em rede. Sim. Que a gente tem e que normalmente não está consciente. Então, essa iniciativa, quando você fala assim, ó, eu ligo para uma pessoa, a pessoa me dá o contato de outra, e depois vocês vão ver na matéria como as meninas assim, como você chegou aqui? Ah, eu cheguei porque eu conheci o fulano, que conheceu o ciclano. É isso é exponencialidade, né? Então assim, quando você tem uma ideia boa, que está alinhada com o propósito, não tem como dar errado, porque o negócio vai se conectando e aí vai, né? E é muito 10 mesmo. E o parênteses que entra aí é o não controle de toda essa situação, mas o permitir, né? O acreditar na inteligência intuitiva, como a gente já havia comentado, de perceber que, bom, vou cumprir minha função, ou seja, vou exercer o que eu devo exercer e confiar de que as outras coisas... E engraçado que desse contato parece aquela premissa de as pessoas certas chegarão, né? E tudo isso foi acontecendo, isso é bem bacana e traz a ideia de que realmente o todo é que faz as coisas acontecerem, né? A habilidade individual de cada um, o dom que cada um tem, a diferença e particularidade de cada um é que faz as coisas serem ímpares e singulares, né? E assim, eu estava comentando com ele anteriormente, eu estava falando que eu tive lá para poder gravar no dia do plantio, que aí depois ele conta como é que foi essa história, né? E aí, incrível como as pessoas estavam super conectadas. E essa coisa que você fala, que você trouxe, eu não sabia o que eu observei, que assim, mais do que qualquer outra coisa, tinha um desejo muito grande de fazer algo que estava dentro, sabe? Essa coisa que você fala assim, a menina fala assim, de onde vem o alimento que eu como? Como que produz? Estava assim de criança. É isso, é essa coisa que é muito interessante, que dá essa virada de chave. Total. No sentido de perceber como que as relações estão mudando, como que elas estão, e essa conexão, quando ela está aberta quando a gente está aberto para se conectar, vai
vai embora. Perfeito. Né? É isso. A questão da grana é uma coisa que muitas vezes acaba sendo extremamente impeditiva para que a gente possa startar qualquer projeto, para que a gente possa startar qualquer ideia. E eu queria que o Patrick falasse um pouquinho pra gente como foi isso, como é que eles resolveram essa questão. O projeto precisa de grana, né? Ele precisa ainda, não precisou porque ele está em curso. Mas como é que vocês resolveram? Como que vocês resolveram essa questão da grana? É importante começar falando da relação de confiança, né? Vamos pensar que a partir do momento que o projeto, né, a ideia foi levada ao pessoal, e aí já uma vez levada já não era a nossa ideia, já se tornou a ideia do todo, foi levada, já começou o primeiro passo de confiança. Primeiro, não nos conhecíamos, no caso os produtores e futuros coprodutores, então cria-se aquele ambiente de que, poxa, quem são essas pessoas? Preciso confiar nessas pessoas, né? Principalmente se tratando de que irei financiar isso, né? E irei depositar não só energia, mas também capital monetário aí. Então, o primeiro passo foi construir confiança. A injeção financeira ela não se deu no primeiro momento. Então existiu essa ideia realmente de construção de laços e confiança até isso se estabelecer. E mediante conflitos pontuais no sentido de como vai se dar essa doação, como isso vai ser partilhado, como isso vai ser dividido, que foi a grande, que norteou o formato que nós temos hoje. Foi simultâneo, né? Nos encontros e olá, prazer, tanto que a cada novo encontro vinham novas pessoas. Então um formato que a gente teve nas reuniões era a roda de apresentação. Então essa roda de apresentação nunca cessou. Então, considerando a ideia de ser um período muito curto, isso foi importante. Talvez, como eu disse, passando de percebido, mas foi muito importante para estabelecer a ideia de grupo, a ideia de que deve colocar. E cada pessoa que chegava trazia um novo olhar e uma nova característica. Então, talvez mais cauteloso, outro já mais com a ideia de mais, exatamente, de ousadia, às vezes até de imperatividade, mas que ia limitando, que ia trazendo, né, diversidade, que ia construindo esse corpo, que ia trazendo novos órgãos, novos formatos, isso também bastante. E o segundo passo foi superar o medo, de colocar. Como a gente sempre tem medo de começar qualquer outra atividade, a proposta foi democratizar o financiamento. Como a questão é como resolvemos essa questão do dinheiro, como lidamos com isso, é de acordo com como eu me relaciono. Então, se aquele indivíduo tem uma realidade X, então coloquemos essa realidade X dentro desse projeto, dentro desse empreendimento. Então, aí a gente já abre parênteses para outros pensamentos, que é que uma vez iniciando um projeto, a gente tem que ter a ideia de que ele não pode se engessar, ele tem que se modelar, como água, ele tem que se modelando de acordo com a realidade. Adotou-se não só a lógica de eu financio quanto eu posso, mas também vou colher de acordo com a minha realidade. Então não se estabelece uma quantidade necessária do que o indivíduo vai colher, que aí a gente já entra num outro pressuposto, que é essa dicotomia que se coloca de escassez e abundância. No mundo que a gente vive, a gente pensa que não tem para todos, e aí aquele parece, se não tem para todos, irá faltar, se irá faltar eu tenho que estocar. E aí acaba faltando mesmo e os preços ficam super caros. Mas quando eu penso que é abundante, que tem para todos e que não vai faltar, muda a concepção. O primeiro momento foi estruturar um orçamento que fosse viável, é claro, sempre pensando em otimizar, em viabilizar isso. E aí a gente estabeleceu um número de pessoas X, a princípio foram 18 coprodutores, né, que se estabelece por cota. O indivíduo que participa ali, ele tem uma cota mensal, contribui com essa cota mensal para que o processo, né, continue. Né? E essa cota mensal é referente aos custos, seja de mão de obra, seja de deslocamento, combustível, enfim, custos mesmo. E o segundo momento foi apresentar para esse grupo, que a princípio foi um grupo de 2 casais e mais uma pessoa, mais uma mulher. E desse primeiro contato, outros contatos se estabeleceram e aí fugiu realmente isso do nosso controle. Porque de 4 pessoas, rapidamente, de um grupo que a gente criou para organizar os contatos, já tinham 15, de 15 e 18 e agora são mais de 25, mais de 30 pessoas. Eu não vou dizer o número, mas mais de 30 pessoas. Então, a partir desse primeiro encontro, foram se organizando sucessivos encontros, até culminar no depósito financeiro, que de certa forma fecha um momento importante, né? Além de todas as decisões de como aquilo ia ser feito, de como o grupo iria se organizar. Então o primeiro momento foi da organização financeira,
da apresentação, da formação do grupo e do depósito. E depois desse depósito, o início das atividades no campo e começar a estabelecer as infraestruturas necessárias, a gente começar mais isso já em campo mesmo. E culmina, tudo isso culminou, já trazendo para o momento presente com um mutirão, né, para poder fechar o envolvimento e o objetivo real da agricultura, que é colocar enxada na mão daquele consumidor, de colocar planta, de colocar energia e todo o trabalho na mão daquelas pessoas. E aí a gente teve agora recentemente o mutirão, que a senhora participou, enfim, com as crianças, com os pais, com as famílias, com a comunidade de modo geral. Plantando, dialogando, aprendendo, vivenciando e colhendo também. Existe uma parte que foi um momento de colheita, fora as dinâmicas de se conhecer, de exposição, de fala. Então, basicamente esse formato. E de um trabalho, e efetivamente um trabalho comunitário, né? Totalmente. Porque assim, estava todo mundo junto, vocês vão ver na matéria, estava todo mundo junto, todo mundo mesmo super empolgado. Agora, o terreno, quem preparou o terreno foram os produtores. Sim. Que prepararam tudo para que esse mutirão acontecesse, que foi o que a gente... Porque apesar de trazer o convencional consumidor para a lógica de produção, o produtor, o agricultor, ele ainda tem um papel fundamental nessa lógica, né? Então eu, como meu irmão e o amigo Rodrigo, dentro da CSA Abacateira, a gente se configura como produtor. As funções de produtores devem ser cumpridas, assim como a ideia de trazer o consumidor, mas um indivíduo desperto para cumprir suas funções dentro da cadeia produtiva também tem que ser exercida. Então é válido citar aqui, por exemplo, que todo aquele bastidor, ou melhor, todos os bastidores de organização de pessoal, metodologia de comunicação, organização financeira, de planejamento financeiro, tudo isso já aconteceu, não mais a proposta de encargo dos produtores. Já grupos se desenrolaram, funções foram naturalmente, como a gente denomina, auto-inscritas, ou seja, onde o indivíduo diz, não, eu topo fazer isso, eu aceito fazer isso, eu me responsabilizo por isso. Então, todos esses bastidores aconteceram já não mais no nosso domínio, isso já partiu do grupo, de modo muito natural, e cada um de fato assumindo para si, percebendo de caramba, como demora, ou melhor, isso faz parte do processo para o alimento chegar na minha casa e gera um certo turbilhão, um certo estresse, e que faz parte do processo também, perceber e entender tudo isso. Né? Quando a gente vive isso, a gente vê o quanto que é complexo. Né? A gente precisaria de vários quadros, de vários minutos, enfim, muito tempo para poder dialogar sobre todo esse pensamento, sobre toda essa rede, sobre todo esse contexto. Mas... respondendo a pergunta do preparo da terra, sim, isso vem como uma função exercida pelo agricultor, mas sempre pensando de que modo, aonde as pessoas entrarão aqui. E aí entra a didática, entra a ideia de inclusão, teremos crianças, como a gente colocou no grupo, uma preocupação muito grande de onde as crianças ficarão, como elas irão participar. Então a gente começa agora a dar uma nova perspectiva de pensar o plantar não mais como um aspecto produtivo. Então eu não só planto para alimentar, mas como eu torno isso aqui uma sala de aula, como eu torno esse espaço um espaço integrativo, um espaço de lazer. Esse sistema que a gente está começando a desenhar agora, quando eu digo a gente começando a desenhar, mas que já vem sendo desenvolvido, é um sistema que visa acelerar processos. Então se a gente quer colher alimento, a gente precisa pensar em como é que eu tiro isso, ou seja, esse nutriente, e ao mesmo tempo como é que eu reponho isso, que é o grande desafio, essa é a grande sacada. O caminho é entender o mecanismo floresta. Toda vez que eu tiro essa vegetação, qual é o objetivo? Dela tentar voltar como floresta. E aí o capim é ruim, aí a árvore que cresce é ruim, aquela plantinha que nasce no meu canteiro é um mato, eu não quero, né? E aí entrou na lógica da nossa agricultura que a gente vive hoje. A bananeira é uma planta mãe, nessa agricultura que a gente chama de agricultura sintrópica ou agricultura da agroecologia, ela é uma planta que além de fornecer água, pensa que quando eu tiro um cacho, todo o resto da matéria ele volta para a terra, né? E se a gente for cavar embaixo do pé da banana, a banana é uma planta incrível. Então, além de fornecer alimento para a gente, a banana vai poder todo esse substrato favorável para as hortaliças e os grãos e as verduras e os legumes que como tem um monte de criança, neles que estão guardadas toda a vitalidade. Então, para a vitalidade, daremos vitalidade, né? Se queremos alimento, vamos dar alimento. Não vamos enxergar isso aqui que a gente está pisando, isso aqui que a gente cavou, meramente como um substrato. Ele pode estar com um aspecto não muito vivo, meio cinza, mas ele é vivo, ele é rico, e a nossa função aqui agora como indivíduos é
é alimentar essa terra. Seu nome é? Rodrigo. Uhum. Eu sou produtor também, junto com os meninos, com o Patrick e Júnior aqui na CSA. Começando os trabalhos já há mais ou menos um mês aqui, né? E hoje é o dia da celebração, o dia de plantar as mudas, o dia de realmente dar o primeiro pontapé para que a gente possa fazer nossas colheitas logo em breve. Que a gente pegou uma área semelhante a essa aqui, essa área tava, se você puder mostrar para o pessoal. Era assim. Era assim, Antigamente estava assim. Há um mês atrás, aí a gente começou os trabalhos, primeiramente roçou esse capim todo, tirou as raízes, inchada, e depois viemos começando a encanterar, fazer os canteiros bonitinhos para poder receber as mudas, né? Desculpa, como é seu nome? Guilherme. O que assim motivou você? Como é essa história assim? O que motiva a família como um todo é a alimentação saudável, uma possibilidade de uma melhor alimentação para o Cauã e também uma alimentação que seja menos agressiva na relação com a natureza e na relação com os produtores. E o que motiva mais a mim é essa motivação política de se envolver com um projeto de economia solidária, de uma relação consumidor-produtor menos danosa para os produtores, mais integrada e, enfim, poder participar disso, garantir que eles poder contribuir para melhores condições de trabalho deles e essa relação nos levar também a ter uma alimentação mais saudável. Qual é a relação de vocês com esse projeto? Como é essa relação? A gente, enquanto família, está participando desse processo de interação de um grupo para a gente fazer essa reconexão com a natureza. Então é um projeto que alcançou nosso coração, nossa alma e nós, pensando até na nossa geração, nosso filho especificamente, queremos tomar responsabilidade desse processo, É uma coisa que acrescenta para mim, para minha família também. Além de ser produtos de qualidade que a gente vai consumir, são produtos orgânicos, mas é uma iniciativa que une o produtor com o cliente final. Seu nome é? Meu nome é Éder, sou estudante de agronomia aqui da Universidade Estadual de Feira de Santana e eu estou acompanhando aí, eu caí de paraquedas aqui junto com os meninos aí do CSA. Eu faço parte de um núcleo de estudo em agroecologia, que é o NEA Trilhas, que hoje ocupa aqui essa propriedade, que é da UFS, e aí a gente faz justamente estudos, experimentos e tudo mais com relação à agroecologia. A chave é quando você entende que o alimento ele não só mata a fome. Tudo que eu coloco, uma frase que me marcou é assim, tá, você não tem nenhum problema, você come carne, você come laticínios, você come industrializado, você come biscoitinho, você come essas coisas e você não tem nenhum problema. Ok, você tá se inflamando e o seu corpo tá gastando uma energia absurda pra te manter bem. Imagina que o seu corpo seria capaz se você não fizesse isso. Se o seu corpo trabalhasse pra você estar bem, pra você estar pleno, pra sua mente funcionar melhor, pra sua memória funcionar melhor. Imagina a potencialidade do seu corpo. Quantos anos você poderia viver bem. E aí quando você entende que um suco de limão, você tá se limpando, você tá colocando vários antioxidantes. Quando você colhe uma manga, você chupa essa manga e essa manga é cheia de beta-caroteno, cheia de fibras. Aí você começa a comer de outra forma. E quando você olha um pacote de biscoito, você fala, meu, não vou comer plástico, não vou comer papel, não vou comer veneno, não vou botar isso no meu corpo, que é tão perfeito, tão maravilhoso. E aí você começa a mudar essa relação. Eu acho que muito do que a gente faz errado é porque a gente não sabe o que tá fazendo. Come o que é da terra, o que você sabe o que é, sabe de onde veio, come, não sabe, não come. Isso. Tem lá no rótulo, glutamato de sódio. Sabe o que é? Não sabe, não come. Não come. Tem uma manga, tá vendo uma manga? Pronto, manga eu sei o que é. Agora eu sei de onde vem. Então, pessoal, essa foi a história do Patrick, a ideia incrível que já está em prática, está funcionando. Se você gostou, tem interesse, quiser saber mais, escreve pra gente, tá? Manda uma mensagem e a gente conecta vocês com o Patrick. Ele tá falando aqui que vai fazer Facebook, que ele vai entrar nas redes sociais, que tá tudo... São pautas. Tava tudo muito corrido. E, enfim, mas a gente tem como acessar ele super fácil e todas as conexões do universo também estão abertas. E eu queria te agradecer muito, você compartilhar com a gente essa história, compartilhar esse trabalho. Nós vamos acompanhar lá no abacateiro
nós vamos fazer um acompanhamento. Então, quando as plantinhas que a gente viu plantar no domingo começarem a crescer e tudo, a gente vai mostrar para vocês. Pode deixar, tá esse compromisso aqui, tá bom? Então, que vocês possam receber essa energia muito bacana, essa energia legal, com essa chuva que tá efetivamente abençoando. Vocês vão ver como a terra lá estava muito seca e essa chuva está abençoando essa entrevista e abençoando todos nós com muita produção, com muita abundância, né? Prosperidade. Yes. Posso falar algo? Pode sim. O que eu queria deixar, de verdade, não só para a iniciativa de difusão de conhecimento do Virando a Chave, mas para quem assiste, de fato, nesse momento é válido olhar, porque as pessoas estarão, né, olhando para a tela, mas de acreditar, de difundir, de persistir, porque tudo isso é uma construção. Quando a gente vê, quando a gente ouve, inspira, e essa é a ideia, mas pense que a construção, ela exige disciplina, ela exige plasticidade, ela exige a perseverança e constância no propósito. Isso é algo que eu penso muito, constância no propósito. Então, não desmereçam a ideia, não desmereçam o projeto, não inferiorizem nada, inclusive vocês, o indivíduo, e sigam. A ideia disso aqui, eu jamais pensaria que a gente ia estar galgando esses passos e de poder levar isso em maior escala. Então, acreditem, isso é um clichê, a gente vê isso em livros, em uma série de coisas, mas essa é uma das verdades absolutas que o universo coloca pra gente, que ela acredita. E obrigado pelo momento. Não, tamo junto. Tamo junto, virando a chave. Massa. Se você gostou dessa matéria, dá um like. Se fez sentido para você, você compartilha. E se você quiser saber mais sobre este projeto e sobre outros tantos projetos, escreve no nosso canal, tá certo? Que a gente vai trocando ideia. Um beijo. Nina, para vocês virem plantar, filha? Pimenta, vários espécies. Só quer saber do galo carijó.